O Via Justiça de hoje é sobre educação contra a violência doméstica. Nós vamos falar sobre uma proposição do Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas Gerais em defesa da mulher. Nossas convidadas, a juíza Luziene Barbosa Lima, que é integrante do Conselho, e a deputada estadual Ana Paula Siqueira, que é a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Eu começo perguntando para a senhora, doutora Luziene, como mudar a cultura de violência contra a mulher? Quais são as justificativas? Como é essa proposição que o Conselho de Criminologia apresentou para a Assembleia? Eu entendo que a melhor forma de se mudar uma situação existente é através da educação. E foi com esse objetivo que eu pensei, uma vez que fui vítima de violência doméstica, em fazer alguma coisa nesse sentido. Porque nós estamos vendo hoje em dia que a educação familiar está muito mal feita, certo? Seja porque as famílias atuais estão muito desestruturadas e isso prejudica a educação da criança desde a mais tenra idade, ou também porque está havendo uma liberalidade muito grande, uma falta de limites com relação à criança. Então, eu pensei o seguinte, se a família hoje em dia não está dispondo de meios eficientes para educar nessa parte específica com relação à violência contra a mulher, o Estado, então, deve assumir, junto à escola, esse tipo de postura, essa educação, uma vez que, se a criança cresce sem essa estrutura, se ela não aprendeu desde a mais tenra idade a respeitar, o que é que vai acontecer? Ela vai se tornar um adulto sem limites e violento, e com relação à questão da mulher, ele realmente vai praticar esse delito. Então, vamos educar essa criança antes que ela vire um adulto violento. Deputada Ana Paula, como que a senhora vê essa proposição do Conselho de Criminologia? Carlos, primeiramente, obrigada pelo convite para participar do programa Via Justiça, um programa extremamente interessante, importante, informativo. Quero agradecer aqui também a doutora Luziene por trazer essa temática, que é uma preocupação, de fato, a violência contra a mulher. Nós precisamos criar mecanismos para que ela pare de acontecer, né? E eu também acredito que é por via de um processo de educação que nós vamos conseguir superar essa grande dificuldade, essa grande problemática social que nós temos. Eu vejo com muito bons olhos esse projeto que está sendo apresentado. Eu, inclusive, tenho também um projeto apresentado aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, é o projeto de lei número 99 de 2019, que traz exatamente essa mesma proposição, que inclui, né, as noções da Lei Maria da Penha no currículo escolar. O meu recorte para o projeto foi para o ensino médio, porque o Estado está sob a responsabilidade do Estado o ensino médio, né, de acordo com a nova LDB. E quando a gente pensa, doutora Luziene, Carlos, quando a gente vai discutir a questão da violência contra a mulher, nós temos que considerar que nós estamos falando de um processo cultural, né? Infelizmente, a nossa cultura, ela trata a violência contra a mulher com uma certa normalidade, com uma certa tranquilidade, né? É como se fosse normal nós, mulheres, sermos vítimas de qualquer tipo de violência. E o recorte da Lei Maria da Penha traz a preocupação, porque a violência contra a mulher, ela não é apenas violência física, aquela que deixa as marcas no corpo das mulheres. Nós temos que lembrar que nós estamos falando da violência patrimonial, da violência moral, da violência sexual e da violência psicológica, que essa não é visível, ela não é perceptível, mas ela também mata. E aí, os nossos adolescentes e jovens
podem ser agentes transformadores dessas realidades, porque a grande maioria dos registros de violência doméstica contra as mulheres acontece nos lares, acontece sob o olhar desses seres, né, que estão ali vivenciando com as suas mães, com as suas madrinhas, com as suas avós, atitudes que são praticadas pelos seus, né, companheiros. Então, eu acho muito importante, pegando essa deixa, altamente relevante. Sim, pegando essa deixa da deputada, doutora Luziane, eu gostaria então que a senhora continuasse essa explicação de como que é essa construção da violência na mente das crianças, dos adolescentes, como eles se tornam violentos na idade adulta. Uhum. Primeiro, a criança que vive num ambiente violento, onde essa existência é presente cotidianamente, o que é que acontece com essa criança? Ela tem a tendência, na fase adulta, de repetir aquilo que ele vivenciou. Se ele tem um pai que bate na mãe ou que agride os filhos, né, de maneira absurda, isso vai repercutir na mente dessa criança. Então, essa criança precisa ser informada que esse tipo de atitude não está correta. E se dentro do lar dessa criança não existe essa preocupação em demonstrar que aquilo não está certo, ela vai crescer nessa escola de violência. E provavelmente no futuro ela pode se tornar, com raras exceções, também uma pessoa violenta. Por exemplo, o meu marido, o meu agressor, na realidade, ele tinha uma mãe que dizia para ele, quem quiser que segure suas cabritas, que os meus bodes estão soltos. Então, o que ela diz? Que o filho dela, por ser homem, ele pode fazer qualquer coisa. Então, ele cresceu nessa escola, certo? Quando ele chega na fase adulta, ele vem tratar a mulher como um ser inferior, certo? Porque ele é o homem. Então, ele é o sujeito capaz e com propriedade e com condições de fazer o que ele quiser com essa mulher, certo? Ele não respeita essa figura como um ser pensante, como um ser capaz de tomar decisões, como um ser capaz de exigir o respeito, porque ele acha que ela não merece o respeito. Então, com isso tudo, eu entendi que se a gente pegar a criança da 5ª série até terminar o ensino médio, né, aí já vira adolescente, e começar a instruir essa criança desde o início a respeitar as diferenças, isso vai proporcionar que aquela criança aprenda desde cedo a ter um espírito crítico sobre essa questão da violência, certo? Então, ela vai entender desde cedo, se ela não aprendeu dentro do lar, que isso não está certo, que a coleguinha dele da escola é um ser igual a ele, certo? Então, essa postura da educação dentro de sala de aula, e aí eu coloquei até uma forma assim mais interessante da docência trabalhar essa questão, inicialmente com psicólogos, depois com assistente social ou sociólogos, e no final, quando já estiver no ensino médio, onde a criança já aprendeu o que é o outro ser, o outro gênero, então, no ensino médio, então, seria a entrada das consequências do não cumprimento daquilo, que, no caso, é o ensino da Lei Maria da Penha e outras leis que importem nessa questão da violência, né? A gente vê, deputada, que os projetos da senhora do Conselho de Criminologia têm semelhanças, mas têm algumas diferenças, né? Como que a senhora pensou, como que a prevenção desta violência deve ser ensinada, será ensinada nas escolas? Como é que a senhora imaginou? Eu imaginei que ela vai ser ensinada com um conteúdo mesmo focado nas noções gerais da Lei Maria da Penha, será trabalhado prioritariamente junto com os conteúdos de história, filosofia, língua portuguesa, né, que se pode trabalhar, inclusive, elaborações
de redações, temas que podem, inclusive, inspirar as crianças a aplicarem, né, outros conhecimentos na sociologia, que são matérias e conteúdos afins com essa temática, né? Nós temos uma lei federal, que é a Lei 13.935, que insere tanto os assistentes sociais, como os psicólogos, como profissões importantes dentro da educação. Então, esses são profissionais que podem nos auxiliar muito nesse trabalho, junto com as crianças, né, adolescentes e jovens. Eu sou assistente social, sou também professora alfabetizadora, então sei que, de fato, são profissionais que vão colaborar muito com esse processo. E eu acredito, Carlos, que trabalhando dentro da escola, a gente trabalha na perspectiva do aluno, né, que é muito importante para que ele possa levar esse conhecimento para dentro dos seus lares. Automaticamente, a gente trabalha com a equipe docente e com a escola, que pode desenvolver vários projetos pedagógicos em torno. Então, nós estamos inserindo alunos, educadores de uma forma geral, né, todos os perfis profissionais de uma escola, e estamos trabalhando a família, porque vai também receber isso para dentro da sua casa. Então, nós pensamos numa grande rede de apoio, de enfrentamento aos vários tipos de violência, que são as violências domésticas. Deputada, doutora Luziene, seria interessante comentar a participação de advogados, viu, deputada? Porque na proposição do Conselho de Criminologia, entre esses profissionais todos citados, tem a participação dos advogados, mostrando, né, a importância da introdução dos princípios do direito para crianças e adolescentes. Isso sempre se comentou nas faculdades, né, doutora Luziane? Não existia essa participação. E nessa proposição, o Conselho colocou lá que seria importante. Como que os advogados participariam disso? Eles dariam aula sobre a Lei Maria da Penha, explicando, não só advogados, mas qualquer profissional do direito, né? Pode ser um defensor público, pode ser um juiz, né? Um profissional do direito que explicasse aos alunos a função da Lei Maria da Penha. Aí na parte legislativa, né? Então, eles iriam aprender no ensino médio, porque eles já vão ter uma compreensão maior de entendimento do que é uma legislação. Eles vão entender efetivamente que, uma vez que você não aprendeu desde cedo, ou não quis aprender, não quer entrar nessa seara, né, de educação contra a violência contra a mulher, ele, então, vai ver as consequências do não cumprimento disso. E eu acho que o profissional do direito estará mais capacitado para mostrar como isso funciona, como a lei é aplicada. Muito bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes com Via Justiça. Estamos de volta com Via Justiça, hoje com o tema Educação nas Escolas para prevenir a violência contra a mulher. Participam do programa a juíza criminal Luziene Barbosa Lima e a deputada estadual Ana Paula Siqueira, que é a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Deputada Ana Paula, eu pergunto para a senhora, dentro da importância desta educação pretendida, quais são as expectativas de resultado? É algo para longo prazo? Sim, Carlos. Processos de educação sempre são processos a médio e longo prazo, né? Eu acho que esse projeto ele se encaixa numa perspectiva de políticas públicas de prevenção, né? Então, as políticas públicas de prevenção, inclusive quero destacar aqui, elas são políticas muito mais baratas de serem executadas, né? E com um resultado muito mais palpável e atingível. E eu penso nas perspectivas de políticas públicas nesse sentido, né? É muito melhor prevenir do que remediar. Em casos de violência, quando a gente pensa, né, em remediar, nós estamos falando muitas vezes de reclusão,
estamos falando de distanciamento dessas pessoas do convívio social, estamos falando do uso de força, e a gente não deseja isso. Uma educação que pretende uma sociedade melhor para todos e para todas, ela passa obrigatoriamente pela discussão de gênero, né? Ela passa por essa temática que trata e precisa tratar os cidadãos e as cidadãs como iguais, mulheres e homens convivendo num espaço harmônico da nossa sociedade. E a nossa luta contra a violência doméstica, que também é contra a violência contra a mulher, precisa ter esta visão, né, de que a nossa sociedade precisa superar esse paradigma de que homens são seres superiores às mulheres. E por isso, né, as mulheres não podem ficar constantemente sobre os atos e as atitudes violentas exercidas por homens. A juíza Luziene Barbosa Lima, ela já sofreu violência de gênero, como ela mesma comentou. Eu gostaria, doutora Luziene, que a senhora explicasse seu próprio drama pessoal, sua luta, né, contra a agressão à mulher. Como que acontecia essa violência? Porque muitos perguntam, poxa, uma juíza sofreu violência doméstica em casa? Falar desse assunto é meio emocionante para mim, porque eu acho que toda mulher que passou por isso, ela fica o resto da vida com aquela marca dentro de si, né? Eu fui casada com uma pessoa que foi o meu primeiro namorado, então não tive muitas experiências de conhecer muitos rapazes, e casei com esse rapaz, fiquei em um casamento de 12 anos. No início do casamento foi tudo bem, mas depois ele realmente começou a achar que era o meu dono, então ele era um ser superior a mim e eu sofri todo tipo de violência, violência física, violência psicológica, como humilhações, desrespeito com a minha pessoa, entendeu? Como se eu fosse uma pessoa inferior a ele. E as violências físicas foram muito grandes. Uma das vezes ele quase me matou, me deu um soco aqui no rosto, e que eu desmaiei. Quando eu tornei, ele estava comigo debaixo de um chuveiro, tentando me reanimar. E depois esse meu olho pulou para fora, perdi por um tempo a visão dessa vista, e ele teve que me levar para o hospital, porque foi uma coisa pesada, foi um negócio muito grave, mas a principal coisa é que ele dizia: você não é nada, você é uma burra, você é uma incapaz, se não for eu para te sustentar, você morre de fome, você nunca vai passar de uma advogadazinha medíocre, entendeu? A senhora era advogada na época, né? Não, quando começou o casamento, eu estudava direito, eu estudava na Faculdade Federal. Eu estudei os 5 anos de direito com livro de biblioteca, porque ele nunca, como eu não trabalhava, eu ficava só em casa com as crianças e tudo mais, então ele nunca me dava um tostão para eu comprar um livro. Eu estudava, graças a Deus eu tive competência para passar por uma faculdade federal, não precisava pagar a faculdade. Mas os 5 anos de direito foi com livros de biblioteca, entendeu? Estudar até os códigos. Eu comprei meus livros de direito depois de formada com dinheiro de honorários, né? Então, foram assim, os 12 anos ele fazendo esse tipo de coisa. E quando eu pensava, dizia que queria separar, ele vinha, chorava. Toda vida que ele me agredia, depois ele ia, se ajoelhava nos meus pés, chorava, pedia perdão. E eu ia perdoando e achando que ele vai mudar, mas só que não mudava. Ficou a vida inteira assim. Até que um dia eu cansei. Eu falei, não quero mais. Não quero mais. E aí, para me separar, para não ter confusão, eu abri mão até do patrimônio que eu tinha direito. Eu era casada com comunhão universal de bens. Eu abri mão porque eu achei que seria muito mais importante para mim ter uma vida e reconquistar a minha liberdade e a minha estrutura e criar meus filhos fora de um ambiente agressivo, do que eu continuar naquele casamento que não estava me fazendo feliz. Entendeu? Então, eu tomei a iniciativa e me separei. Eu gostaria que a senhora comentasse esse drama vivido pela juíza Luziene Barbosa. A gente fica assim emocionado,
né, de ver uma Chocados, mulher. né? Eu fiquei chocado, viu, doutora Luciane? É um misto, na verdade, de sentimentos, porque a gente vê que essa história da doutora Luziene, ela é uma história muito recorrente na nossa sociedade, né? E ela se apresenta com várias facetas. Ela, doutora Luziene, teve coragem de tomar a sua iniciativa, romper esse ciclo de violência, né? Pegar seus filhos e buscar um caminho. Abriu mão dos seus bens, dos seus direitos, né? Porque numa relação de casamento, de comunhão integral de bens, né? Você tem direito a 50% daquilo que o casal ali construiu. E ela abriu mão disso para ter sua liberdade, para ter a sua dignidade. E é isso, Carlos, que me mobiliza, que me motiva. Dá para essas mulheres a dignidade que todas nós merecemos. Aqui na Assembleia Legislativa de Minas, eu estou exercendo meu primeiro mandato numa legislatura muito emblemática, porque em 300 anos de história do nosso estado, pela primeira vez nós elegemos mulheres negras no Parlamento Mineiro. Eu sou uma dessas mulheres e exerço meu mandato com muita responsabilidade do povo que eu represento aqui, que é a maioria da nossa população. E quando eu penso na temática da dignidade das mulheres, eu não abro mão de discutir a questão da violência. Por isso, eu propus um projeto, que é esse projeto da educação da Lei Maria da Penha, das noções da Lei Maria da Penha. Eu propus um projeto que hoje é lei, é a Lei 23.680, do ano passado, do ano de 2020, que institui a criação do Banco de Empregos para mulheres vítimas de violência doméstica. Porque essas mulheres, assim como no caso da doutora Luziene, muitas vezes elas se mantêm nessa relação viciosa da violência porque elas não têm autonomia financeira, elas não têm como sair de casa com suas crianças ou sair até sozinha, né, se ela não tem filhos, porque ela não tem como se sustentar. E o Estado deve estender a mão para essas mulheres e dar a elas essa oportunidade. Eu acompanho, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a regulamentação desta legislação e eu espero que muito em breve muitas mulheres possam ter a mesma condição que a doutora Luziene, sair desse ciclo de violência e serem exemplos na sociedade de luta contra toda e qualquer violência contra as mulheres. Tem um outro projeto, Carlos, que eu também estou trabalhando aqui na Assembleia, que ele prevê habitações de interesse social para essas mulheres vítimas de violência, porque também elas saem de casa sem ter um teto para morar. Onde ir? Então, essa nossa dinâmica de superação desse ciclo de violência passa pela quebra desse ciclo vicioso que a doutora Luziene que bem retratou, né? É violentada, aí o companheiro vem, nunca mais vou fazer, e ela acredita, e ela fica ali mantendo nesse ciclo porque ela não tem oportunidades. E cabe ao Estado estender a mão para essas mulheres e ser gerador de dignidade para tantas que passam situações difíceis, como a doutora Luziene está relatando aqui para a gente. Doutora Luziene, a partir do exemplo da senhora, a senhora disse que teve que estudar porque não tinha recurso financeiro para comprar livros, né? E a gente vê hoje os analistas, eles apontam que a questão social ela ajuda a acionar o gatilho dessa violência contra a mulher. Aí eu pergunto especificamente para a senhora, como fazer essa educação pretendida em face dessa realidade social em que vivemos, de desemprego elevado, falta do básico nas casas, como fazer essa educação eficaz? Eu acho que se você instrui o menino, que a própria Bíblia diz, né? Instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Se você educa a criança devidamente, ela vai aprender a respeitar. Ela vai entender o que são as diferenças e que essas diferenças não existem efetivamente, né? Ela vai começar desde pequeno sabendo que a coleguinha dele é igual a ele, certo? Ele vai aprender, a criança vai aprender a se portar diante de uma pessoa que não tem a estrutura física igual a dele. E ele vai aprender também que aquele ser, a mulher, ela é mais delicada, ela tem as diferenças dela. Ela é mais delicada, é mais sensível, ela precisa ser tratada com mais
amor, com mais respeito. Então, o menino vai ser educado dessa forma. E as meninas também, porque eu entendo que na hora da educação, as meninas também vão aprender, às vezes, também não agredir também os meninos. Entendeu? Porque tem meninas também que se acham que tudo tem que só ser para elas, né? Não é isso. A gente tem que viver numa igualdade. E eu acho que a educação está nesse ponto. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais de uma forma mais rápida. Deputada Ana Paula. Bom, gente, esse assunto ele é extenso, né? É uma mudança de paradigma, é uma mudança cultural que nós precisamos fazer. Então, eu quero aqui aproveitar, doutora Luziene, e já te antecipar um convite para que possamos fazer uma discussão aprofundada destes dois projetos aqui na Assembleia Legislativa de Minas, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, para que possamos trabalhar e que muito em breve esses projetos possam se transformarem em lei e chegar na ponta, né? E acontecer para aquelas mulheres, para aquelas famílias que a gente tanto precisa. Eu também sou coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui na Assembleia. Então, esses assuntos são assuntos correlatos que eu vou ter o maior prazer em estar com a senhora aqui na Assembleia para a gente poder aprofundar a nossa discussão e pensar aí um futuro melhor para a nossa sociedade. Carlos, te agradeço muito pelo convite, desejo aí ao programa, né, uma boa trajetória, que a gente possa, inclusive, discutir outras temáticas tão importantes e onde o Legislativo, juntamente com os magistrados, podem produzir conteúdo importante aí para a nossa sociedade. Então, muito obrigada mais uma vez. Um abraço, doutora Luziene. As considerações finais da senhora agora, doutora Luziene. Eu estou muito feliz com essa acolhida, né? Vendo a deputada ficar satisfeita com a nossa iniciativa pelo Conselho e querendo a nossa contribuição. Eu acho que a sociedade ela existe justamente para isso. Os poderes existem para se interligarem e se ajudarem. Nenhum poder é melhor do que o outro. A gente precisa de mais união em todos os poderes para que a gente possa criar uma sociedade realmente que seja uma sociedade cidadã, uma sociedade onde a gente possa viver em comunhão, em paz. É isso que precisa no nosso mundo atual. Essa modernidade precisa entender isso com muita força, sabe? De que a sociedade precisa mudar e cabe a nós, agentes de poder, tanto executivo, legislativo e judiciário, se unirem em uma discussão progressiva com relação a todos esses problemas que geram a criminalidade e que afastam as pessoas e que criam monstros por aí. A gente tem que acabar com isso. E a educação é a saída. Eu sempre pensei nisso. É a saída para tudo. Se a gente educa bem as crianças, eu criei 3 filhos sozinha, certo? E todos eles são pessoas bem estruturadas na sociedade. Por quê? Porque eles receberam a educação adequada. E é isso que a gente precisa no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Eu agradeço a oportunidade, né, de me apresentar aqui e fico extremamente feliz de ver uma deputada tão jovem, provavelmente tem idade de ser minha filha, com toda essa garra de levar essa problemática para ser resolvida. E eu gostaria muito, fico à disposição para trabalhar junto com o Legislativo nesse sentido. Muito eu agradeço obrigado. a você a oportunidade. Muito obrigado às senhoras pelas participações. Nós conversamos com a juíza Luziene Barbosa Lima e com a deputada Ana Paula Siqueira. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Muito obrigado por sua audiência.